Olá, bem-vindo ao meu canal Mega Astrologia. Meu nome é Elias Mendes e nesse vídeo nós vamos falar sobre o trânsito de Júpiter pelo signo de Gêmeos, que é um trânsito que está prestes a acontecer no momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre os efeitos que a gente pode esperar do trânsito de Júpiter por Gêmeos, a maneira como a gente tende a perceber esse trânsito em termos coletivos, e as manifestações gerais, as áreas em que ele pode beneficiar mais ou menos, e assim por diante. Júpiter vai ingressar em Gêmeos no próximo dia 25 de maio de 2024, depois de uma estadia de pouco mais de um ano no signo de Touro. Agora a gente vai ter um período de aproximadamente 12,5 meses, contando a partir do dia 25, no signo de Gêmeos. Júpiter vai sair daí do signo de Gêmeos no dia 9 de junho de 2025. E dentro desse período todo a gente vai ter uma retrogradação do planeta Júpiter entre os dias 9 de outubro e 4 de fevereiro de 2025. Júpiter, assim como ele faz na passagem dele por todos os signos, né, ele vai expandir todos os assuntos associados a Gêmeos. Aqui a gente pode listar algumas áreas do mundo, da vida e tal, que são associadas mais diretamente ao signo de Gêmeos, para a gente entender mais ou menos como é que vai se manifestar isso. Pessoas que lidam com a comunicação, isso vale para comunicação falada, escrita, rádio, televisão, internet, todas as formas de comunicação. E isso beneficia o jornalismo, obviamente, porque é uma linha de trabalho que trabalha diretamente com a questão da comunicação, né? Também beneficia bastante a educação. Assim como o outro signo de Mercúrio, que é Virgem, né? Júpiter tende a expandir os assuntos relacionados a comércio, relacionados a trocas, vendas, negociações de uma maneira geral, né? E essa parte de negociações é uma parte que está muito mais associada, de fato, ao signo de Gêmeos, né? A coisa de negociar, barganhar e assim por diante. Relacionamentos e networking em geral. Aí a gente tem que entender que Gêmeos ele vai representar o nível mais superficial de relacionamentos, né? A gente tem, por exemplo, os amigos, que são de Aquário, e o casamento, e de certa forma a vida social, assim, num nível um pouco mais com um pouco mais de entrosamento, digamos assim, no signo de Libra, né? E aí Gêmeos fica com a categoria dos relacionamentos circunstanciais, são aquelas relações que a gente tem com pessoas que estão na mesma situação que a gente, frequentando o mesmo tipo de lugar que nós estamos, enfim, colegas de trabalho, colegas de curso, vizinhos, enfim, pessoas que a vida coloca ao nosso lado e a gente precisa lidar com elas, a gente precisa interagir com elas. Em termos gerais, o signo de Gêmeos trata da comunicação sob todas as formas, como eu já tinha comentado, né? Então, a passagem de Júpiter por Gêmeos lança luz a esse aspecto da vida. É uma oportunidade para que todos melhorem a sua maneira de se comunicar e se relacionar com o mundo. Isso se traduz no seguinte, assim, todo mundo vai perceber que de alguma maneira precisa melhorar a própria comunicação, porque quando o Júpiter transita por Gêmeos, fica um pouco subentendido para todos, assim, que as oportunidades e a possibilidade de crescimento e expansão, elas vão estar intimamente ligadas à maneira como nós interagimos com as pessoas, à maneira como nós nos relacionamos. Então, pensar bem naquilo que a gente diz para os outros, pensar bem na maneira como a gente se comunica com os outros, tudo isso acaba se tornando essencial, porque acaba abrindo portas, né? Então, a comunicação feita da maneira correta, ela não é nem uma questão assim opcional, ela se transforma quase como
uma exigência, uma tendência geral, digamos assim. Né? Para algumas pessoas, elas podem interpretar isso como um período em que todo mundo resolveu ficar um pouco mais falso, digamos assim, ou parece que essa característica se intensificou. Só que essa falsidade, entre aspas, ela acaba sendo um elemento fundamental para diplomacia, para lidar com quem a gente não conhece, para lidar com aquela pessoa que está ao nosso lado, para fazer a política da boa vizinhança e assim por diante. Né? Então um tema chave assim quando a gente fala do signo de Gêmeos, né? Essa capacidade do bom relacionamento, né? Gêmeos também é nossa capacidade de nos relacionarmos uns com os outros. Ele representa todas as formas de relacionamento circunstancial. Né? É um trânsito que evidencia nossas relações em geral, em especial as fraternais ou com colegas, vizinhos e parentes. Esse que eu estava tentando dizer sobre relacionamento circunstancial, né? É aquela coisa transitória, é aquele tipo de situação onde nós caímos de paraquedas. Vai desde o nosso vizinho, passando pelos nossos irmãos, né? Inclusive é algo muito interessante no signo de Gêmeos, assim, porque o relacionamento fraternal, o relacionamento entre irmãos é um elemento fundamental para a gente entender o signo de Gêmeos. E é um elemento fundamental para a própria psicologia, porque, de uma maneira geral, é o nosso primeiro relacionamento que é mais assim de igual para igual que a gente vive, que a gente experiencia enquanto ser humano. Quando a gente tem irmãos, obviamente. Né? Porque a relação com a mãe ou a relação com o pai são relações verticais. Né? E os irmãos estão ali em relativo pé de igualdade, a não ser quando existe aquela coisa do irmão mais velho, irmão mais novo, quando existe uma diferença muito grande de idade, etc. Mas especialmente no caso dos irmãos gêmeos, assim, que nascem juntos, então eles têm uma relação extremamente horizontal. E geralmente é através do nosso relacionamento com irmãos que nós nos aprendemos a nos entrosar nas situações que a vida vai nos apresentando, como se fosse um mecanismo de sobrevivência mesmo. Isso é uma característica fortíssima do signo de Gêmeos. E essa habilidade ela se transforma em algo fundamental porque abre portas quando o Júpiter está em Gêmeos. É fundamental que as pessoas nos achem legais, que as pessoas gostem da gente, que as pessoas queiram estar ao nosso lado, digamos assim. Né? Especialmente essas pessoas que não nos conhecem. Então, investir na simpatia, investir na boa comunicação, em ser querido, entre aspas, né? Acaba sendo algo fundamental quando a gente pensa nesse signo. Né? Não se trata necessariamente de manipulação. Tem pessoas que vão usar isso como uma forma de manipular o outro e assim por diante, mas é algo que entra na própria questão do bom senso mesmo, né? A gente tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. De uma maneira geral, a gente prefere pessoas que nos tratam com carinho ou com educação, ou aquela coisa de tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Então, se a gente chutar as pessoas, né? A gente não pode esperar outra coisa a não ser chutado de volta. É muito importante aqui aparar arestas, pensar muito bem no que se diz, na maneira como se diz, em termos, em expressões que possam magoar, ferir, humilhar, esse tipo de coisa, entendeu? É uma questão de se conscientizar da comunicação. Não necessariamente pensar o tempo inteiro no que vai dizer, mas se conscientizar em usar a comunicação de uma maneira a criar ponte com os outros, digamos assim, né? Júpiter, então, nos convida a olhar com maior atenção para quem está ao nosso lado, para as pessoas com quem precisamos lidar diariamente, devido às circunstâncias transitórias da vida. Então, eu estou num trabalho novo e eu preciso lidar com aqueles colegas ali que a vida colocou no meu caminho. Ou eu vou começar um curso, então eu tenho que me entrosar com esses colegas, eu vou ter que fazer trabalho com eles, assim por diante. Ou eu sou professor e vou começar a dar aula para essa turma em particular, ou eu vou ter que lidar com aquele conjunto de professores que são os meus pares, os meus iguais ali.
Enfim, em todas as circunstâncias, eu diria que desde essas circunstâncias mais formais, passando pelas relações parentais, como com os irmãos, com primos, com parentes em geral, as relações com os vizinhos, né? E também até as relações mais triviais, como aquela pessoa que casualmente senta ao nosso lado numa viagem de trem, de ônibus, de avião, e a gente, sei lá, se a gente estiver dependendo da nossa posição, a gente talvez precise entrar em contato com essa pessoa para que ela permita que a gente passe, para que ela permita que a gente sente no nosso lugar, ou vice-versa, né? Então a gente tem que ter essa abertura para se relacionar com essas pessoas que eventualmente estão ali do nosso lado, entendeu? É uma questão de sobrevivência mesmo, né? Muitas oportunidades tendem a brotar a partir deste tipo de relacionamento e nos lugares mais banais. Então, às vezes, uma conversa casual, uma pessoa que a gente acaba de conhecer, numa, sei lá, numa livraria, andando na rua, uma pessoa que, por alguma razão, nos acompanhou em algum lugar onde a gente teve que permanecer e assim por diante. Dali, às vezes, podem surgir oportunidades. Então, reside aí essa importância da comunicação também, né? O senso de humor se transforma em um elemento fundamental nessas épocas, e é necessário se abrir um pouco para o riso e a leveza. Entretanto, o excesso disso pode levar a uma manifestação cruel de deboche, né? Então é uma característica, na verdade, assim, Júpiter em quase todos os signos masculinos, ele acaba trazendo essa característica do bom humor, da alegria, do otimismo e assim por diante. Isso também acontece no signo de Gêmeos, né? Eu diria que talvez nos signos de Leão, Gêmeos e Sagitário é onde a gente vai ter essa questão do bom humor aparecendo com mais força, né? No caso no eixo Gêmeos-Sagitário está relacionado à própria questão da comunicação, é o eixo da comunicação. E a boa comunicação passa por leveza, passa por adequação, mas passa também por essa questão assim do senso de humor também, que vai ser uma manifestação de inteligência também, de maneira geral, né? E é uma coisa muito própria. A gente vai ver muitos comediantes que são desse eixo, ou tem esse eixo muito forte. Muitas pessoas que lidam com comunicação com o público e assim por diante. E mesmo que não estejam necessariamente fazendo comédia ou contando piada, tem que ter uma leveza, tem que ter uma maneira de se comunicar com a plateia, digamos assim, com os outros, que seja leve, que seja agradável. E isso acaba sendo bastante beneficiado em épocas em que o Júpiter passa por um desses três signos que eu citei. Mas tem os excessos. E no caso desses três que eu falei, né? No caso de Gêmeos, os excessos tendem a aparecer mais, porque o Júpiter está em detrimento. Isso é uma coisa que eu vou mencionar um pouco mais à frente, né? Então, o senso de humor ele acaba se transformando em uma coisa quase como que um deboche, que vai para uma coisa cruel, de fato, né? Então, Júpiter tem detrimento no signo de Gêmeos e leva facilmente a excessos no âmbito deste signo, né? O maior problema, no caso do Júpiter em Gêmeos, né, pode ser uma falta de compromisso com o que se diz, ou seja, da leveza sendo levada a uma manifestação exagerada, um excesso de leveza, que faz com que a pessoa diga qualquer coisa para agradar ou só para responder o outro, assim por diante, sem se preocupar com o peso das palavras, sem se preocupar com os efeitos que ela disse possa ter, né? Então, isso pode levar a promessas que não se cumprem, a acender as expectativas alheias sem a intenção de corresponder. Isso a gente pode acabar fazendo de uma maneira leviana. Leviana e até mesmo assim, desintencional, assim, sem querer, querendo, a gente acabar prometendo e o outro entendeu aquilo como promessa, o outro já se encheu de expectativas e no final das contas não era nada daquilo. Então é um posicionamento que ele tende a levar ele tende a levar as pessoas de uma maneira geral
por conta de estimular a comunicação, de estimular a boa comunicação, a acabar atuando dessa maneira. Isso não é uma coisa que vai afetar apenas pessoas do signo de Gêmeos ou é geral, digamos assim. Na época de Júpiter em Gêmeos, isso acaba meio que acontecendo de modo geral. É um posicionamento que tende a favorecer pessoas mal intencionadas em geral, e isso independe do signo que ela tenha, né? O signo que é o dela, ou qualquer coisa que ela tenha no mapa. Então depende, por exemplo, do mapa astral da pessoa, mas sim do caráter dela. É que o signo de Gêmeos, ele, de certa forma, por ser regido por Mercúrio, e especialmente na sua manifestação em Gêmeos, ele vai representar, por exemplo, os ladrões, né? Simbolicamente, é a manifestação ladrona, ladrona, acho que ladra, né? A manifestação ladra do Mercúrio. É uma manifestação que tem muita inteligência, digamos assim, mas essa esperteza, essa inteligência, elas acabam também servindo para os propósitos que não são os mais honrados também, né? Então serve para o bem, serve para a ciência, serve para o ensino, serve para a comunicação, serve para o entretenimento, mas serve também para dar golpe, entendeu? Serve para o pastor convencer o seu fiel a dar o dízimo, serve para os golpistas de uma maneira geral, serve para as fraudes colarem com um pouco mais de facilidade, serve para as fake news conseguirem se disseminar com mais liberdade e mais facilidade, né? Então tudo isso acaba também sendo potencializado, infelizmente. Porque tudo que está no campo da comunicação acaba sendo exacerbado, né, quando a gente tem Júpiter em Gêmeos. Inclusive o lado negativo. Isso acontece porque na manifestação negativa, Júpiter distorce, agiganta e exagera as características problemáticas do signo por onde ele está passando, da mesma forma que expande as qualidades. Então, ao fazer isso com Gêmeos, ele vai distorcer e vai também levar a uma manifestação deformada e que não tenha o seu melhor propósito também no signo de Gêmeos. E notem que assim, isso não é uma característica dos geminianos, não é uma característica do signo de Gêmeos, tá? É uma característica de Júpiter, digamos assim, ele vai simbolizar isso de alguma maneira. Não quer dizer que todas as pessoas que têm Júpiter em Gêmeos no mapa vão ter essa característica, não tem nada a ver com isso. Vai depender se o Júpiter está forte ou não, se ele tem dignidade acidental ou não. Vai depender de uma série de fatores, vai depender do que ele está significando no mapa, para também dizer se ele vai falar sobre isso ou não. Se ele tiver em bons aspectos, ele vai manifestar uma tendência mais positiva, digamos assim, né? Então, e não tem a ver com signo. Então, a gente vai encontrar essa tendência à mentira, essa tendência à distorção dos fatos, etc., em qualquer signo, inclusive nos signos que juram que são os mais honestos, né? Então, não tem nada próprio de um signo, né? Como nós estamos sob um trânsito, o trânsito é uma influência coletiva, todos nós estamos sujeitos a manifestar isso de alguma maneira, ou a viver isso de alguma maneira através de alguém que por alguma razão não tenha, não se preocupe muito com a ética, né, e não tenha muito caráter, digamos assim. Então, de certa forma, é válido para todos. A retrogradação ocorrerá entre outubro e fevereiro, entre 21 e 11 graus de Gêmeos. Então, ali entre o início de outubro, acho que é dia 9, se eu não estou enganado, e o dia, acho que é 4 de fevereiro, começo de fevereiro, né? A gente vai ter o Júpiter retrógrado, né? Como Júpiter é um planeta que, de uma maneira geral, governa as viagens, pode não ser muito o período mais interessante para se viajar, para grandes deslocamentos, para qualquer coisa nesse sentido, tá? Nessa época, enquanto se encontra retrógrado, o planeta se enfraquece. Sua manifestação mais negativa tende a ficar mais aparente. E os temas que são associados ao planeta, os temas de Júpiter, eles também se enfraquecem, eles ficam menos
potencializados, digamos assim. Então não é bom para viajar, não é bom para fazer movimentos que signifiquem uma tentativa de expansão e assim por diante, né? É um momento em que a gente vai sentir menos a presença do planeta. Por sorte, no caso de Júpiter, é relativamente rápido, dura cerca de 4 meses a retrogradação. As pessoas mais afetadas por este trânsito são aquelas onde os signos mutáveis ocupam uma posição importante no mapa, como no Sol, Lua ou Ascendente. Os signos de ar também, em geral, de maneira mais positiva. O que acontece? Deixa eu só já mostrar aqui. Ó. Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixe são signos mutáveis. Gêmeos, Libra e Aquário são signos de ar. Tá? Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixe são os signos mutáveis. Gêmeos, Libra e Aquário são signos de ar. Bom, o que acaba acontecendo é que ele beneficia ou afeta a depender do tipo de aspecto que ele faz. Tá? Então, para as pessoas que têm planetas em Gêmeos ou qualquer coisa em Gêmeos, o Júpiter vai estar passando em conjunção, que é o aspecto mais forte. Para quem tem coisas em Sagitário, ele vai estar em oposição, segundo aspecto mais forte. Para quem tem planetas em Virgem ou Peixes, ele vai passar em quadratura. Para quem tem os signos de Libra e Aquário, além de Gêmeos, no caso de Libra e Aquário especificamente, vai ser trígono, né? Porque no Gêmeos já é a conjunção, né? No caso de Libra e Aquário vai ser o trígono, porque estão no mesmo elemento. Então esses signos são aqueles que se beneficiam mais, mas que também vivem com maior intensidade tanto os bons efeitos quanto os maus efeitos de Júpiter, a depender do tipo de aspecto. Para saber como é que isso funciona para cada pessoa, é necessário marcar uma consulta para se analisar o mapa direitinho nos trânsitos, uma consulta de prognósticos. Dá um panorama bastante interessante sobre como isso vai funcionar. Então aqui é só uma noção geral de que esses serão os mais afetados. Tá? Gêmeos e Sagitário vão ser igualmente afetados pelo lado mais positivo e o lado mais negativo, porque conjunção e oposição são aspectos tensos, mas são aspectos muito bons. Eles representam momentos de início ou de auge no ciclo respectivo de cada um desses signos, né? No caso de Virgem e Peixes, tem uma tendência geral a manifestações de exagero, de excesso, porque é uma quadratura, é o aspecto mais tenso, é o mais difícil de administrar. Mas não deixa de ser positivo, porque Júpiter, como é o grande benéfico, acaba ajudando de qualquer maneira, entendeu? Muito embora tenha aqueles perigos que a gente discutiu já, sobre como é que funciona a manifestação de Júpiter em Gêmeos, né? E para Libra e Aquário pode ser uma fase simplesmente positiva, em que aparecem oportunidades, em que parece que a gente tem mais liberdade para agir, assim por diante, parece que as coisas ficam mais fáceis e tal. Evidentemente tem que se olhar outras intersecções, né? Outros trânsitos acontecendo e assim por diante. Não é só o planeta Júpiter que vai definir tudo, e não é só uma andorinha que faz o verão, a gente tem que analisar a conjuntura de uma maneira geral. Durante a maior parte deste trânsito, Júpiter em Gêmeos estará em quadratura com Saturno em Peixes. É sobre isso que eu estava falando, né? Significa que ambos estarão afetando os signos mutáveis simultaneamente, o que significa um período de agudas oscilações, ora com o predomínio de um, ora com o predomínio de outro. Esses planetas têm naturezas bastante antagônicas, né? Júpiter representa expansão, Saturno restrição. Júpiter vai representar otimismo, Saturno cautela e às vezes até pessimismo. O Júpiter vai representar leveza, facilidade, riso. Saturno vai representar seriedade, responsabilidade, disciplina, né? Então eles têm manifestações antagônicas. Se eles estão em quadratura no céu, pessoas que estão vivendo o trânsito de um vão estar simultaneamente vivendo o trânsito do outro. Que pessoas são essas? Em geral, pessoas que têm o segundo decanato dos signos mutáveis em evidência. Isso vale para os signos de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Tá?
No caso de Libra e Aquário, por exemplo, que tem trígono, eles não são afetados por Saturno, por exemplo. Então eles só vivem o efeito de trígono de Júpiter e Saturno não vai os incomodar, entendeu? Agora, no caso dos mutáveis em particular, como são uma quadratura, essa situação, né? Os dois planetas afetam as pessoas simultaneamente. Vai ter alguns momentos assim que eles vão estar em contato exato. A gente vai ter quadratura exata em setembro, depois em dezembro. Depois a gente vai ter em junho, só que daí o Júpiter já vai ter mudado de signo junho do ano que vem. Só junho de 2025 eu tô falando. Então é um aspecto que vai nos acompanhar por bastante tempo. Então é interessante levar em consideração que isso está acontecendo. Porque a manifestação não vai ser pura do Júpiter o tempo inteiro. Vai ter momentos em que o Saturno vai estar predominando. Se ficou alguma dúvida, é só uma questão de colocar nos comentários ali, que eu vou ter o maior prazer em responder. Enfim, qualquer pergunta, qualquer comentário vai ser muito bem-vindo. Quem puder dar um joinha, se gostar do vídeo, eu agradeço bastante, né? E é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês.